Graça e paz para você que está me vendo agora por esse vídeo, pelas suas redes sociais. Muito obrigado que você me permite entrar na sua casa, não importa nem o dia e nem a hora. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a essa plataforma e hoje nós vamos falar sobre, a mensagem vai ser o seguinte: escolha ser santo. Mas nós vamos fazer um roteiro aqui. Primeiro eu vou falar um pouco sobre fake news, vou falar um pouco sobre o submundo gospel, vou falar um pouco sobre os meus livros e vou entrar no conteúdo da mensagem. Mas já vai deixando sua Bíblia aberta aí, Levítico 11:45. O tema é escolha ser santo. E vem comigo. Agora eu vou pedir para você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. Por quê? Porque assim você faz com que a plataforma reconheça que esse vídeo é bom e que ele pode ser ampliado para que mais pessoas possam ver. O alcance desse vídeo possa ser ampliado. É claro que eu quero que os vídeos que eu produzo aqui, eles cheguem a milhares e milhares e milhares de pessoas. Porque o objetivo aqui é trazer conteúdo, é trazer informação, é trazer despertamento espiritual, é trazer conscientização para as pessoas. Ah, eu sou o único? Não, tem um monte de gente que faz isso aí. Eu quero apenas dar a minha contribuição. Por isso é que eu peço para você fazer isso aí, tá? Então não esquece, curte o vídeo, tá? Você está vendo aí o vídeo na plataforma, onde você estiver sinalizando aí para curtir, para apoiar, você clica aí. Seja o like, seja o coraçãozinho, onde for, tá? Comenta também, compartilha também, tá? E se inscreve, me segue, me acompanha se você ainda não faz isso. Vem comigo, vamos falar sobre fake news. Os textos bíblicos estão aí, então você que me acompanha aqui, você está cansado de saber que fake news aos olhos de Deus é pecado. E você que me acompanha também sabe que existem artigos no Código Penal que criminalizam fake news, tá? Se enquadra tranquilamente, já está lá no STF, tem lá vários processos do STF para pegar um monte de gente aí, tá? Então, além de pecado, é crime. E eu quero falar sobre uma fake news que com certeza vai começar a circular aí, tá? Já está até circulando. Nós estamos num ano eleitoral, então isso já é uma preparação, essas eleições desse ano já são uma preparação para as eleições majoritárias que virão em 2026, para continuar essa coisa do ódio, né? Essa polarização que já chegou às raias do ódio entre as partes, principalmente da extrema direita em relação aos outros. Mas vamos lá. Já está circulando a fake news aí falando que já começou a esquerda a perseguir politicamente os evangélicos. Bom, em primeiro lugar, eu sou evangélico também, então até aqui eu não estou sendo perseguido, tá? O que está acontecendo é que está para ser criada uma CPI que não será CPI das igrejas evangélicas, como alguns grupos da extrema-direita que utilizam o WhatsApp da tia Maricotinho, o Telegram da tia Coralina e o Twitter do tiozão do pavê para disseminar fake news. E os nossos irmãos em Cristo que frequentam os grupos, grupo de igreja, grupo de família, e que se informam por essas redes, tá? É o WhatsApp da tia Maricotinha, o Telegram da tia Coralina e o Twitter do tiozão do pavê. São pessoas que não vão buscar na imprensa a informação adequada, até porque essas pessoas são orientadas pela extrema-direita a não se informar pela imprensa. E quando eu faço os vídeos aqui, eu falo justamente para que você se informe pela imprensa, pelos canais competentes, que você aprenda a ler, a estudar, a pesquisar, para você saber quem é que está falando a verdade. Então, a CPI que está para ser aberta, que já foi falada aí, ela vai investigar não as igrejas, mas alguns pastores, que vão ter que dar as suas devidas explicações sobre por que são milionários, vão ter que explicar de onde vem o dinheiro, de onde vem a sua riqueza. Então, não tem por que ninguém ficar na internet dando ataque de pelanca com relação a perseguição, porque nunca houve isso. A esquerda já esteve no poder, tá? De 2003 a 2016, e a igreja evangélica nunca foi perseguida.
tá? E não será perseguida. Não será, não nesse momento. Não nesse momento. A gente sabe que no final dos tempos os cristãos serão perseguidos. Isso nós sabemos, a palavra de Deus diz. Mas nós sabemos também que nós ainda estamos no comecinho. Ah, como é que eu sei que ainda está no comecinho do fim dos tempos? É só você ler Mateus 24. As coisas que Jesus fala que começariam a acontecer, e ele fala que são apenas o princípio. Então, é só você ir para a Bíblia conferir. Você não precisa mais nada, vai na Bíblia e confere se o que eu estou falando aqui procede ou não. Vai lá na Bíblia e confere. Mateus 24, Jesus fala tudo. Vai lá em Apocalipse. Para quem é cristão, essa mensagem vai ficar bem clara. Então, vamos lá. Os pastores que são sérios, que administram o dinheiro da igreja de forma honesta, que são a grande maioria, não tem por que se preocupar com CPI nenhuma. As igrejas que têm os seus registros contábeis organizados, direitinho, com contador, com tudo no esquema, não tem por que se preocupar. Não tem por que se preocupar com CPI nenhuma. Caso você não saiba, igreja é uma empresa, como qualquer outra. Ela tem CNPJ e na Receita ela é classificada como uma entidade religiosa sem fins lucrativos. Ela tem que ter contador, ela tem que fazer balanço patrimonial, ela tem que fazer demonstração de resultado de exercício, ela tem um livro de caixa, ela tem os balancetes, os razonetes, tudo lá. Isso aí, se a tal CPI surgir, é o que vai ser apurado lá, para ver se realmente é dali que sai o dinheiro dessa turma aí. E não serão investigados os pastores, não vai ter devassa. A coisa é bem específica, tá? A coisa é bem específica. É bem verdade também que, se for para investigar quem está ostentando riqueza e não tem como comprovar, cá entre nós, deveria estender a CPI para os próprios políticos também. Que ninguém nos ouça aqui, tá? Mas, então, vão dizer para vocês, ou já estão dizendo, que é uma perseguição às igrejas evangélicas. Só que não. É específica para alguns pastores. Esses pastores vão ter que provar. Trabalha, tem profissão, tem fonte de renda? Comprove. Se tiver tal da CPI, comprove. Se não deve, quebre você mesmo seu sigilo bancário, seu sigilo telefônico, seu sigilo fiscal, seu sigilo telemático. Eu não tenho o que se preocupar. Quem não deve, não teme. É um deputado aí que ontem foi abordado pela Polícia Federal e ficou dando ataque de pelanca aí nas redes sociais. Bom, a Polícia Federal só vai na casa de quem está devendo. A Polícia Federal só vai na casa de quem cometeu o crime. Então, se você não quer ser abordado pela Polícia Federal, não cometa crimes. Simples assim. E voltando àquele assunto do 8 de janeiro de 2023, todos os que foram para lá fazer baderna, quebrar tudo lá, os que estão presos, eles têm que ficar presos. É lá que eles têm que estar, cometer um crime. E os que ainda não estão presos e que vão estar, em nome de Jesus, que a justiça tem que ser feita, tem que ir para lá mesmo, para Papuda e para Colmeia. Não tem o que discutir. Não quer ir para a cadeia? Não cometa crimes. E isso quem falou foi o líder de vocês, o ídolo de vocês, tá? Da extrema direita. Ele mesmo com a própria boca falou, pesquisa aí, não quer ir para a cadeia, não cometa crimes. Simples assim. Tá? Para você não ficar falando que eu sou de esquerda, deixa eu só falar mais uma fake news aqui. Essa é quentinha porque hoje o nosso presidente, o Lula, perdeu uma grande chance de ficar calado quando fez um discurso falando sobre perseguição dos Estados Unidos com relação a Petrobras, coisa e tal, falando acerca de um complô para justificar a Lava Jato. Bem, corrupção na Petrobras houve, todo mundo sabe, quem foi preso, teve gente que devolveu o dinheiro, você não tem o que discutir. Ele perdeu uma grande oportunidade de ficar quieto, ficar calado. Era só ele assumir, teve corrupção, mas já foi resolvido, a empresa está saneada, e quem tinha que pagar já pagou, já foi preso, já foi demitido e tal. Esquece o assunto, ponto final. Mas ele vai
e volta nesse assunto. Então, repito, assim como o líder da extrema-direita perdeu muitas chances de ficar calado, só abriu a boca para falar besteira nesses anos todos, o inelegível, vocês sabem quem é? O Lula, o presidente, também perdeu a grande chance de ficar calado e disseminando, e perdeu a chance, não deveria ter disseminado essa fake news aí. Enfim, vem comigo. Vamos falar do submundo gospel. O submundo gospel, quando eu trato desse assunto, não é para focar na pessoa, tá? Eu não quero focar na pessoa. Eu quero trazer o assunto para que a gente possa refletir por que está acontecendo isso. Então hoje eu quero falar sobre aqueles que se destacaram aí no submundo gospel, né, como artistas e tal, e que hoje eles abandonaram o mundo gospel. Alguns abandonaram esse mundo gospel aberto, submundo gospel, melhor dizendo, abertamente. Nós temos um cantor que começou em criança, num programa de auditório, se destacou, gravou vários CDs gospel, atendeu muita agenda, mas há uns 2, 3 anos atrás ele decidiu sair do submundo gospel, assumiu a sua homossexualidade e está fazendo a transição para se tornar uma mulher trans. Nós temos uma cantora que era apresentadora desde criança e quando se tornou já jovenzinha começou a cantar no cenário gospel, no submundo gospel, atendendo as agendas, e recentemente também disse que está fora, está cantando secular. Nós temos também um cantor gospel jovem, apareceu aí fazendo sucesso, atendendo a agenda, mas há pouco tempo também decidiu sair do submundo gospel, também assumiu sua homossexualidade. Nós temos uma outra menina que começou no mesmo programa de auditório e se destacou, cantou muito louvor e tal, atendeu muita agenda desse submundo gospel, mas também decidiu cantar secular. Vamos lá, por que isso aconteceu? Por que é que isso acontece? Algumas pessoas estabelecem assim um juízo, tipo assim, nunca foi crente, nunca se converteu. Eu não vou levar para esse lado, não. Por quê? Primeiro que eu não estou no coração de ninguém, tá? Só quem conhece o coração é Deus. Então não posso afirmar que essa pessoa nunca se converteu, tá? Segundo lugar, nós sabemos que o submundo gospel é tóxico. As agendas são tóxicas. O submundo gospel é tóxico. Então vamos lá. Existe toda uma indústria diabólica por trás desse submundo gospel. E existe algo que já foi predito. O pastor David Wilkerson, no seu livro Toca a Trombeta em Sião, que é um livro que foi publicado pela CPAD, ele escreveu esse livro no começo dos anos 80, lá nos Estados Unidos. Ele escreveu por volta de 83, 84, por aí. Aqui no Brasil chegou em 1988. Então, para você ver, ele profetizou que o cenário da música gospel seria pior do que o da música secular, mais vil, mais corrompido, mais pervertido do que o cenário da música secular. Está lá no livro, é só você comprar. Talvez a CPAD tenha ele em catálogo ainda, tá? Mas só você tem o livro, você conhece alguém que tenha, consegue comprar, você vai ler, você vai ver lá. Você vê, ele profetizou isso lá atrás, no começo dos anos 80, ou seja, há 40 anos atrás ele profetizou isso. Então, o que é que acontece? Hoje é o que nós estamos vendo. Vamos lá. E esse submundo gospel aí não atinge só os cantores não, atinge os pregadores também. Mas eu vou falar sobre os pregadores em outra ocasião. Além desse, deixa eu incluir aqui um pregador, que por sinal até já morreu. Ele saía testemunhando pelo Brasil como um ex-bruxo, coisa e tal, que fazia trabalho para esse, para aquele outro. O testemunho dele foi até desmascarado, inclusive. Aí ele saiu da igreja, começou a postar vídeo bebendo, em mesa de bar, tomando cerveja, dançando forró, coisa e tal. Ele morreu, tá? Tem aí, é só você pesquisar aí. Ele morreu assassinado, inclusive. Enfim, como eu tenho dito, por isso que eu decidi chamar de submundo gospel. E nessa plataforma que você está vendo aí,
Se tiver no cabeçalho do vídeo aí, ali escrito gospel com X, não é erro de ortografia não, é de propósito, tá? Tá entre aspas, inclusive, que é para mostrar para você a minha ironia, o meu sarcasmo, quando eu me refiro ao gospel com X. E por isso que eu coloquei submundo, que eu estou falando do lado podre, do lado ruim, que é esse lado aí, das agendas. Esse submundo é podre. Por quê? Porque faz com que as pessoas que são escaladas para cantar, para pregar, viajem Brasil, exterior, todo dia, passam dias e dias e semanas fora de casa e tal. Aí vamos lá. Sem falar da situação que a pessoa mal se converte ou mal volta para a igreja, já coloca essa pessoa de frente para fazer um montão de coisas. Eu vou falar de pessoas que eu conheço, que não são famosas, que passaram por isso, que hoje estão no mundo. Eu vi um rapaz, em 2014, voltar para a igreja. Eu vi, estava na igreja que eu congregava. O rapaz voltou, levantou a mão, voltou para a igreja, que já conhecia a palavra, parará. Demorou 2 meses, já estava agendando ele para pregar na igreja. Aí começou a sair para pregar fora. Prega aqui, prega ali, prega aqui, prega ali, prega aqui, prega ali, prega colar. Não passou por um processo de discipulado, não passou por um processo de treinamento, não passou por um processo de ensinamento cristão. Nunca sentou numa classe de escola dominical para aprender. Qual foi o resultado? Arrumou um emprego para trabalhar à noite e foi parar no mundo de novo. Foi o emprego da noite? Não sei, mas não tinha mais tempo para fazer as coisas. Juntou com a agenda também, né? Todo dia atendendo a agenda, pergunto, e vou falar de um outro, também na mesma igreja, também voltando para a igreja. Mesma coisa, começou a pregar para cá, para lá, mesma coisa, mesma trajetória. Uns 2 anos depois eu fui pregar numa igreja, esse irmão já era evangelista, já tinha sido alçado evangelista, já estava em outra igreja, foram subindo ele de patamar, estava em evangelista. Mais ou menos 1 ano depois que eu fui lá pregar naquela igreja, eu soube que ele estava no mundo, já tinha voltado com corda total para o mundo do qual ele tinha saído. Por que eu estou dando esses exemplos? E tem muito mais, mas não vou poder falar aqui para não alongar o vídeo. Por que isso acontece? As igrejas estão falhando em coisas básicas. Não existe discipulado. Pegar aquele novo convertido, aquela pessoa que voltou para a igreja, fazer um treinamento com aquela pessoa, ensinar o beabá da Bíblia. Não existe um acompanhamento para aquela pessoa frequentar a escola bíblica dominical, tá? Não existe. Não existe um treinamento para essa pessoa ficar assim, tipo, sentada num banco por um período aprendendo. Eu ouvi a pastora Sara Shiva falar que quando ela se converteu, ela ficou cerca de 6 anos sentada no banco, aprendendo, sem sair para fazer as coisas. Eu, quando me converti, eu fiquei, não chegou a isso tudo não. Mas eu não fui lançado logo de frente para fazer as coisas não. Eu ficava no conjunto, coisa e tal, não de frente sozinho fazendo as coisas e tal. Anos depois, acho que 9 anos depois que eu me converti, que eu peguei a primeira classe de escola dominical para dar aula. 9 anos depois que eu me converti, eu passei por um treinamento. Antes disso eu fazia outras coisas na igreja, coisa e tal, mas há uma preparação, tem que haver. Paulo treinou Timóteo, é só você ver sua Bíblia aí. Paulo, um pastor experiente, ele treinou Timóteo, um pastor novo, ensinou. As 2 cartas que Paulo escreveu para Timóteo são treinamentos que ele deu para o rapaz. Treinamento. Só você ler. Não estou inventando nada. Então, começa por aí. Esse submundo gospel, como eu digo, ele é tóxico. Muita agenda todo dia. Aí cadê o tempo que a pessoa tem para orar? Vai orar onde? Não é fazer oração miojo 3 minutos dentro do avião ou no quarto do hotel já quase cochilando já. Não, vida de oração. Como é que faz? Se não tem tempo.
leitura da palavra. Não é aquela leitura rápida só para o texto que vai pregar ou vai ministrar, não. Aquela mesmo de aprender, de meditar. Como diz o Salmo, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Lâmpada para os meus pés, sua palavra, luz para o meu caminho. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por aí vai, tem um monte de texto. Estou botando aí nos comentários uma listona de texto sobre oração e outra listona de texto sobre a palavra de Deus. O submundo gospel não permite que essas pessoas sejam edificadas espiritualmente com base em oração, com base em estudo da palavra e jejum. Cadê o tempo para essa pessoa fazer um jejum? Jejum não é só ficar sem comer, não. Jejum tem uma preparação, um propósito, tipo assim, deu meia-noite, você está no seu quarto, você começa o propósito, aí você entra em oração, entra em oração, meditação e tal, aí vai dormir 2, 3, 4 horas da manhã, sei lá, a hora que Deus tocar no seu coração, aí você acorda, que nesse dia você vai só cochilar, acorda tipo 7, 8 da manhã, de novo naquela meditação, oração, parará, meio-dia você entrega o propósito. Porque é muito fácil você dizer que fez um propósito, meia-noite você foi dormir, acordou 9 horas da manhã, 3 horinhas de propósito, 9, meio-dia, que as outras 9 tu ficou dormindo. Não, propósito é desse jeito aí que eu estou falando. Meia-noite começou, fica em oração, 2, 3, 4 horas da manhã, bota o despertador para 7, 8, fica em oração de novo, meio-dia você entrega. Isso é propósito. Isso aí é propósito. Agora, cadê o tempo que essas pessoas têm? O submundo gospel, como eu disse, é tóxico, suga. Entendeu? Suga essas pessoas. Por isso que a gente vê tanto escândalo. Eu vou falar muito disso aqui nos próximos vídeos. Tá? Mas vai gravando isso aí na sua mente, tá? Vai gravando isso aí na sua mente. Que isso é ensino para você se manter firme com Jesus, tá? Vamos lá. Para você não ficar escandalizado, tá? Lembra de Mateus 24. Versos 12 e 13. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não seja esse que deixou o amor esfriar por causa dos escândalos que essas pessoas causaram, mas seja o perseverante, tá? Vá até o final. Foque em olhar para Jesus, tá? Foque em olhar para o alto. E aprenda outra coisa, Romanos 14, 12, de sorte que cada um dará conta de si mesmo para Deus. Então essas pessoas que hoje escandalizam o Evangelho, elas vão dar contas a Deus. Não é você que tem que ficar escandalizado ou sair da igreja por causa das pessoas, não. Permaneça na marcha, firme com Jesus. Essas pessoas vão dar contas a Deus e ponto final. Não é assunto seu, não é assunto meu. É sobre isso que eu estou falando aqui. Tá? Você vê que eu não cito o nome de ninguém. Os vídeos estão aí, vocês sabem que pessoas são essas que eu me refiro, mas o meu foco é na situação. Meu foco é mostrar para você que a palavra de Deus, a oração, o jejum, e hoje eu vou pregar sobre escolha ser santo. Aí vamos falar de santificação, que está no pacote, tá? Amém? Vem comigo. Meus livros, os que já estão publicados. O Dinheiro Nosso de Cada Dia é um livro no qual eu falo sobre finanças pessoais, tá? Sobre como é que você administra o dinheiro que você ganha, como é que você administra o dinheiro que você gasta, como é que você faz para pegar preços bons, a arte da pechincha, eu tenho lá também, falo sobre isso. Sobre inadimplência, preste atenção, o governo está com um programa legal, Desenrola Brasil, foi prorrogado até março, é possível até que depois eles prorroguem mais ainda. Corra atrás, aproveita, esse programa é bom, tem descontos bons, regulariza suas dívidas assim que você puder, vale a pena você fazer isso. Procure os seus credores, limpe o seu nome, até para que você possa ter empregabilidade, muitos empregos. Muita gente oferece emprego olhando essas condições aí, se a pessoa está com o nome limpo, se não tiver com o nome limpo, não vai rolar. E por falar em emprego, eu estou preparando um livro que, se Deus quiser, nesse ano 2024 eu vou lançar. Cuide bem da sua carreira profissional. Eu vou falar desde a elaboração de currículo,
Se você está desempregado, está distribuindo currículo a 3x4 por aí e ninguém chama você, aposto com você que o problema está no currículo. Quando eu falo aposta é ilustrativo, é brincadeira. Primeiro que eu detesto aposta. Não é nem por eu ser cristão. Até porque a Bíblia diz que a gente não deve se meter em jogo de azar. Tá? Então, a gente não deve se envolver em jogo de azar. Cristão não se envolve em jogo de azar. E outra coisa, raciocínio lógico. Até um ateu, uma pessoa que não tem religião, sabe que quem ganha é a banca. Então, não se aposta, não se joga. Porque quem ganha é a banca. Sempre quem ganha é a banca. Sempre quem ganhou foi a banca. E sempre quem vai ganhar vai ser a banca. Então, quem joga nada mais é do que, desculpa a expressão, otário. Não faça isso. Tá? Então, eu posso garantir para você que é o seu currículo que tem alguma coisa errada. Seu currículo tem alguma coisa inadequada. Então, eu falo sobre currículo, comportamento em entrevista, vestimenta, comportamento em redes sociais. Eu tenho um capítulo lá falando sobre plano B. Por que eu me inspirei, senti no coração o desejo de escrever esse livro? Porque eu sou ativo em redes sociais, eu vejo muitos vídeos, e eu vi muitos vídeos de famosos, né? Cantores, atores, jogadores de futebol que tiveram dinheiro, perderam tudo. E eu vi vídeos também de outros que tiveram que mudar de profissão. Ou seja, é o tal do plano B. Quem perdeu tudo foi quem não se planejou, porque existem carreiras profissionais que têm prazo de validade. Jogador de futebol é uma, modelo é outra, ator e atriz atualmente também está com prazo de validade, que as emissoras muito raramente contratam atores e atrizes mais velhos. E alguns desses foram para outras áreas. Nós temos aí atores e atrizes que hoje são psicólogos, você tem os vídeos aí na internet, é só pesquisar. Temos os que são dubladores, aproveitaram, né, o seu talento, a sua voz bonita. Tem vários, estão sumidos das telinhas, mas a gente escuta as vozes deles nos filmes e nas séries aí, direto aí. Posso citar 3 para você pesquisar. Mário Cardoso, que era muito conhecido nos anos 70 e 80, foi galã de filme dos Trapalhões, foi galã de novela da Globo. Pesquisa aí. Você vai ver que até hoje ele trabalha como dublador. E é psicólogo, também se virou nos 30 como psicólogo, quando parou de ser chamado para fazer novela por causa da idade, certamente. Tem uma outra menina que era muito conhecida nos anos 80, Hélida Lastorina. Pesquisa aí que você vai ver os trabalhos que ela tem como dubladora, porque também, certamente, a idade chegou, pararam de chamar, coisa e tal, mas você escuta a voz dela aí. Elcio Romário é um outro também, figurinha fácil em novela dos anos 80 e 90 também, eu acho. Mas depois, mesma coisa, você vai escutar a voz dele aí. Pesquisa aí que você vai encontrar. Tá? Pesquisa aí. Estou dando 3 nomes para você ver como é que esses caras pensaram e foram para outro lado para poder sobreviver. Plano B. Você não pode ficar numa coisa só aqui. Tá? Nós temos também outra profissão bem instável, locutor de rádio. Por exemplo, a Rádio Nativa acabou em 2015, 2016. Então, um dos locutores, Maurício Berger, conhecido de muitas rádios aí, fazia o programa lá, o Toque de Amor, que era o programa mais ouvido daquela rádio e tal. O programa fazia sucesso. Mas ele já tinha a carreira dele paralela como dublador. A voz dele está até hoje. Quem assiste o seriado Lei e Ordem, ele dubla o detetive Tutuola. É a voz dele. Quem tem filho pequeno, esse filho assiste a Peppa Pig, ele dubla o pai da Peppa Pig. E quem assiste o Home and Health, Gêmeos à Obra, ele é a voz do gêmeo, o Drew, né, que é o corretor de imóveis. E tem um outro locutor, que é o Marco Antônio Costa, foi locutor da JB, passou por outras rádios. Ele é médico e, além de médico, é dublador também. No Lei e Ordem, ele faz a voz do detetive Elliot Stabler, que é das primeiras temporadas, e parece que o ator voltou agora, nas temporadas mais recentes. E para quem gosta do filme Titanic, é dele a voz do noivo da Rose, o ator Billy Zane, aquele do cabelo preto, bigodinho, que fazia o noivo da Rose. É a voz dele na dublagem. Então você vê que são os caras que têm outras profissões. Eu falo sobre o plano B lá no livro. Então, em breve,
Em nome de Jesus, até o final do ano nós vamos estar com esse livro aí lançado, tá? O meu outro livro, De Lodebar para Wonderland, eu conto histórias baseadas em fatos reais, baseadas em testemunhos verídicos de pessoas que deram a volta por cima, tá? Superaram suas dificuldades, abriram seus corações para Jesus e seguiram em frente, alcançaram a vitória. São histórias inspiradoras para que você possa entender que você também pode dar a volta por cima, tá? E o outro livro que eu pretendo lançar em nome de Jesus também até o final do ano chama-se Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Eu vou falar sobre esse tema. São duas perguntas. Onde o avivamento começa? Às vezes a gente está procurando avivamento em lugar errado. Se na nossa casa nós colocamos durante a semana na rádio o MC Poltrona cantando, negócio de senta, senta o tempo todo, o MC Poltrona lá falando, negócio de senta, senta, que avivamento nós vamos querer? Não vai rolar avivamento nenhum com um lar desse jeito. Como alcançar esse avivamento? Uma das coisas que nós temos que fazer para alcançar esse avivamento, nós vamos falar aqui hoje na mensagem. Escolha ser santo. E por falar na mensagem, vamos entrar nela agora. Vem comigo. Escolha ser santo. Levítico 11:45. A partir de agora, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, tá? Assim você faz com que a plataforma entenda que ele é útil, ele pode ser levado para que outras pessoas possam ser alcançadas. Vamos lá. Vem comigo. Lembrem, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito. E sou o seu Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. Então, vamos repetir a leitura. Lembrem, eu sou o Senhor que os tirou vocês da terra do Egito. Para ser o seu Deus, o Deus de vocês. Sejam santos, porque eu sou santo. Que o Senhor esteja abençoando essa leitura e que essa leitura ela possa verdadeiramente trazer edificação espiritual para as nossas vidas. Que nós possamos entender a importância de sermos santos. Vamos lá. Nós estamos no Antigo Testamento. Deus falando diretamente com o seu povo, para o povo lembrar que foi Ele, o próprio Deus, que tirou o seu povo, o povo de Israel, da terra do Egito, tá? Onde eles eram escravos, onde eles não tinham autonomia para nada. E Deus os tirou de lá para ser o seu Deus, como Ele mesmo falou aqui, tá? E a gente vê que a trajetória do povo de Israel é uma trajetória cheia de rebeldia. Na própria caminhada aqui em direção à Terra Prometida, fizeram bezerro de ouro, e blasfemaram, e reclamaram, e duvidaram, e murmuraram, e maquinaram contra Moisés, com a liderança estabelecida por Deus. E todas as vezes que eles se desviavam dos caminhos do Senhor, o Senhor permitia que eles fossem colocados novamente nas mãos de alguém como escravos. Foi assim com os filisteus, com os midianitas, foi assim com os babilônicos, com os assírios, com os gregos, com os romanos, enfim. E a gente vê que no dia de hoje não é muito diferente, não. Nós hoje não somos escravos de outras nações, tá? Beleza. Mas
Muitos hoje se tornaram escravos de outras coisas. Se tornaram escravos dos seus corpos, dos seus desejos, dos seus prazeres. É a doutrina do hedonismo com H, pesquisa aí no Google. É a busca do prazer a qualquer preço. No Novo Testamento, nós também somos advertidos a buscar a santificação. A Bíblia chega a nos dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, para que nós sejamos santos, nós precisamos entender alguns conceitos aqui. A palavra santo significa ser separado, ter um proceder reto, um proceder íntegro. E como é que nós vamos fazer? Vamos lá. Existem algumas condições aí que são básicas. Quem verdadeiramente quer ser santo, quer ser separado para servir a Deus, primeiramente precisa querer. Não é porque eu estou falando, porque tem alguém mandando, pai mandando, mãe mandando, marido mandando, mulher mandando, não. A pessoa, você e eu, temos que querer isso. Querer aqui, ó, coração, verdadeiramente. Até porque a Bíblia nos diz que Deus não despreza o coração quebrantado e contrito. Salmo 51:17. Só você conferir. Então é necessário o desejo sincero no coração de querer ser santo, separado, querer realmente viver essa santificação, que é um processo. Como é que fazemos isso? É a segunda pergunta do meu livro, Avivamento. Como alcançá-lo? Quanto tempo você separa do seu dia para orar? Vai pensando aí. Não precisa me responder, não. Vai pensando aí. Aí está um dos segredos. Quem verdadeiramente deseja ser santo, quer buscar a santificação, entende que primeiramente tem que separar tempo para oração. A qual a hora? A hora que você quiser. A hora que você quiser. Para você só dá de madrugada? Beleza. Para você de manhã cedo? Eu gostava de fazer isso de manhã cedo, antes de ir trabalhar, quando eu tinha minha atividade secular. Eu gostava de fazer isso de manhã cedo. Para mim era maravilhoso eu levantar às 6 horas da manhã. Eu não precisava levantar às 6, eu trabalhava perto de casa. Relativamente perto. O ônibus demorava meia hora, no máximo. Então eu poderia levantar mais tarde, levantar às 8, mas eu levantava às 6 para fazer minhas orações. Era muito legal. Às vezes dava até para ir no monte. Ao invés de eu orar em casa, eu me arrumava e ia no monte. Pertinho da minha casa, eu ia, ficava lá em cima até umas 8h30, 8h40. Descia, pegava o ônibus e ia trabalhar. Então, é você que decide a hora que você vai fazer. A hora é sua, de acordo com a sua agenda, mas não pode deixar de separar um tempo para orar, se você realmente quer ser santo, quer ser separado para a obra de Deus. Por quê? Porque a oração, ela preserva a gente de muita coisa, tá? Caso você não saiba, a oração, ela evita que a gente seja tentado em muitas áreas. A oração, ela dá a gente alicerce espiritual para aguentar muita coisa, tá? Inclusive problemas, dificuldades, tentações e coisas ruins diversas. Quem tem vida de oração aguenta passar, quem não tem não aguenta não. Quem não tem sucumbe. Por isso que eu falei mais cedo lá sobre o submundo gospel. Eu vou falar sobre o submundo gospel nas próximas semanas. Ó, não esquece aí de curtir, comentar, compartilhar. Me ajuda aí a fazer esse vídeo se tornar aí relevante, alcançar pessoas. E não esquece também de me seguir não, tá? Não esquece de me acompanhar também não, caso você não esteja me seguindo e me acompanhando. Conto com você. Vamos continuar. Quanto tempo você separa para ler a palavra de Deus? Não é passar o olho, leitura dinâmica não. É parar para ler, para estudar a palavra de Deus. Quanto tempo? Aí como é que você quer ser santo sem isso? Não tem como. É fundamental, é imprescindível. Porque a palavra de Deus, ela nos dá o suporte. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, minhas queridas, Jesus, que estava aqui na terra, com a nossa natureza humana, ele não usou armas assim,
sobrenaturais para combater o diabo, não. É só você ler Lucas 4, tentação no deserto, Mateus 4, tentação no deserto, só você ler. Você vai ver que o diabo, quando se apresentou para ele, se tu és Deus, transforma as pedras em pão. O que ele fala? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí volta o diabo, se tu és Deus, eu vou te dar isso tudo aqui, ó, vou te dar isso tudo. É só você se prostrar e me adorar. O que Jesus falou? Está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Aí o diabo veio, se tu és Deus, pula daí, porque está escrito, ó o diabo, ó, mandando está escrito, aos anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em teus caminhos, e eles te sustentarão para que não tropeces em alguma pedra. O diabo usou o Salmo 91, eu já falei sobre isso em outros vídeos. Aí Jesus rebateu ele de novo, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não tem como uma pessoa alcançar a santificação se não estiver baseada na palavra de Deus. Há quanto tempo você não vai para uma escola bíblica dominical? Tua igreja tem culto de ensino? Quanto tempo você não vai? Então, não tem como, tem que ter. A palavra de Deus, ela ajuda, ela é fundamental para que a gente até não coma heresias que são oferecidas aí, ó. Rede social tá cheia de gente falando heresia aí, hein? Rede social tá cheia de gente falando besteira aí. Rede social tá cheia de profeta de Baal. Já falei sobre isso. 2022 a gente viu um enxame de profeta de Baal. Não preciso falar, os vídeos estão aí. Tá cheio. E você vê as profecias. Ontem eu estava vendo, como eu falei, eu sou muito ativo em redes sociais, até para fazer os meus vídeos. Tem uma profetisa que está aparecendo aí, a mesma que apareceu, que eu fiz o vídeo semana passada, que queria 3 mil reais para pregar na igreja. Essa mesma aí. Olha o que ela falou, olha que profundidade de profecia que ela entregou numa igreja recentemente. Em 2024 nós viveremos tempos difíceis, mais ou menos essas palavras. Caramba, a Bíblia diz que no final dos tempos viveríamos. Mateus 24, pai matando filho, filho matando pai, guerras, rumores de guerra, fomes, peste, terremoto. Aí Jesus fala, isso é só o começo, só o princípio de dores. Olha que coisa vaga que essa irmã falou. Aí fica o povo, oh, glória a Deus, aleluia, estremecendo, falta de conhecimento da palavra. Tem um vídeo aí que um pastor fez, falando acerca de uma irmã, uma profeta, missionária, sei lá, que levantou a tribuna, lá tinham vários pastores sentados, ele falou, parece mais de 30 pastores sentados. Vai ela e lê lá no meio para dizer que tinha um pastor ali em adultério. É claro que aquilo não foi Deus que falou, foi como aquele pastor rebateu a irmã, mas mandou a irmã apontar. Porque quando Deus fala, Ele mostra quem é. E a própria Bíblia nos mostra que quando Josué orou, Deus mostrou para ele que era Acã que estava com coisa errada lá escondida. Deus mostrou. Deus mostrou quem era. Os profetas que foram levantados por Deus para profetizar, eles apontavam quem era. Eles apontavam. Eles não entregavam essas coisas vagas. Tem um de vocês. Não, é você. Eram bem diretos. O profeta Natan não rodeou Davi. Ele não rodeou Davi. Quando chegou na hora de falar quem era, Natan pegou e falou, é você. Você é aquele que pegou a única ovelha daquele cara que só tinha uma ovelha. Natan não rodeou. Foi um rei. Não, ele apontou, foi você. Então, quando Deus fala, Ele mostra quem é. Então, é isso aí que vocês têm que aprender. Porque vocês é que não estudam a palavra de Deus, ficam se emocionando com esses falsos profetas. Ai, meu Deus, Deus está falando. Tá nada. Porque se fosse Deus estivesse falando pela boca dessa mulher, ela apontaria, é você aí. Tá com paletó assim, assim, assim. Ela iria direto na pessoa, é você. Ia pegar você. Desce que você está todo errado.
Pois é. Então não é por aí. Muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Mas isso acontece porque a falta de conhecimento espiritual, porque são pessoas... Nós vivemos hoje num meio onde as pessoas não estão buscando, não estão orando, não estão lendo a palavra. Outra coisa, eu falei de jejum ainda há pouco, vou repetir. Há quanto tempo você não faz um jejum? Há quanto tempo você não faz um propósito? Agora, deixa eu falar uma coisa aqui sobre a questão do jejum do propósito. Se você tem problema de saúde, que não pode ficar muito tempo, então você pode fazer só naquele tempinho. Vamos lá. Quem tem diabetes, por exemplo, não pode ficar muito tempo sem comer. Geralmente come de 3 em 3 horas, se eu não estou enganado. Se você separar essas 3 horinhas entre uma refeição e outra e fizer um propósito, o seu propósito vai ser recebido por Deus. Deus não é tolo, Deus não é burro. Deus conhece, Ele sabe que você tem diabetes, que você não pode ficar muito tempo sem comer, e Ele não quer que você faça sacrifício de tolo. Essas 3 horas. Vamos lá, você tomou seu café às 7 da manhã, um exemplo. Terminou seu café, faz o seu propósito. 10 horas você precisa comer novamente, você entrega o seu propósito. Pronto! Deus recebe do mesmo jeito. Deus recebe do mesmo jeito, tá? Vai por mim, eu estou sendo bíblico. Eu estou sendo coerente. Vai por mim que você vai se dar bem. Quanto tempo você não faz um propósito? Disseram para você que você não pode fazer por causa do diabetes? Já te mostrei que pode. Essas 3 horas de intervalo entre uma refeição e outra, se você fizer o seu propósito, tá legal. Tranquilo. Problema nenhum. Vamos lá. Há pessoas que gostam de subir monte, é muito legal. É muito bacana. Mas o mesmo Deus que responde no monte, Ele responde também no seu quarto. Eu gosto de subir monte. Não posso ir à noite por causa da minha visão. E com a minha visão precária atualmente, até para eu ir de manhã está complicado. Mas isso é uma outra questão que espero em nome de Jesus em breve seja resolvida. Mas é muito legal. Eu tive muitas experiências bacanas indo ao monte. Como eu falei, eu até já fui à noite, mas é ruim porque eu sobrecarrego alguém. Eu sobrecarregava, por exemplo, a minha esposa. Ficava ruim para subir. Então, tipo assim, muito complicado para eu subir um monte à noite. Mata fechada para mim nem pensar, nem de dia nem de noite. Não rola. Por causa da minha deficiência visual. Então, às vezes que eu fui ao monte sozinho ou com ela, de manhã até dá para ir sozinho, até há pouco tempo dava para ir sozinho, de boa, entendeu? Monte aberto, sem ser mata fechada, eu ia tranquilo, tal, não tem problema nenhum. Mas não dá para ir, por qualquer razão, por trabalho, por qualquer impedimento, limitação ou deficiência de locomoção, de visão que nem a minha. Dentro do seu quarto, Deus responde do mesmo jeito. Mas cadê o tempo que você separa para se consagrar? Vamos continuar aqui sobre os critérios, as coisas que temos que fazer para alcançar a santificação. No meu livro, o Avivamento, que eu vou lançar, eu vou falar bem detalhadamente sobre essas coisas todas. Você já passou um pente fino no que você assiste na televisão? TV aberta, TV fechada? Já passou um pente fino? Você já se olhou com toda sinceridade, já olhou em volta e fez uma pergunta? Uma pergunta só. Jesus pode sentar aqui do meu lado para ver esse programa que eu estou vendo? Dependendo do que você responder, você mesmo já vai começar a entender o que você tem que fazer com relação ao que você assiste na televisão. Só você fazer essa pergunta. Jesus pode sentar aqui do meu lado para ver? Vamos ver. O que é que você acessa nas redes sociais? Faz a mesma pergunta. Jesus pode ver isso aqui comigo? O seu sim ou o seu não vão determinar para você mesmo que você é inteligente o suficiente para saber
se você deve continuar assistindo ou não o que você está assistindo nas redes sociais. Essas músicas que eu escuto, Jesus pode sentar aqui e escutar junto comigo? A mesma pergunta é a mesma formatação. É a sua resposta que vai dizer. Essa roupa que eu estou vestindo aqui é uma roupa que testifica quem eu sou? Eu sei que existem pessoas que dizem que a roupa não define caráter. Vamos lá. Em parte é verdade sim. Roupa não define caráter não. Tá? Tem muita gente que anda de paletó e gravata, mulher com saião lá no pé, coque na cabeça, aquele visual de crente que não vale o que o gato enterra na areia. É verdade. Você vê os políticos, colarinho branco, não vale o que o gato enterra na areia. Então, ok, roupa não define caráter, mas existe uma coisa chamada bom senso. Eu não estou nem falando de religião, nem de religiosidade, não. Pelo amor de Deus. Não importa se você, não importa a sua religião, se você nem tem religião. Vamos lá. O cara botar uma camisa apertadona, pá, marcando ali o corpo dele, que ele é sarado, marombado, aquela calça apertadona, marcando o corpo dele. É roupa adequada para trabalhar? Não vou nem falar de igreja não, tá? Vou começar por ambiente secular, fora de igreja. É adequado para trabalhar? É adequado para ir a uma entrevista de emprego? É adequado para ir a uma audiência diante de um juiz? É adequado para ir a uma festa? Responde você mesmo aí que você é inteligente. Uma mulher, quando bota uma roupa assim que mostra muito o corpo, marca muito o corpo. Repito, não estou falando de roupa de ir para a igreja, não. Vamos lá, essa roupa é adequada para você ir para o trabalho? É adequada para você ir para uma festa? É adequada para você ir para uma audiência com um juiz? Para uma entrevista de emprego? Responde você mesmo, você vai chegar às suas conclusões. Tá? Então a roupa não define caráter, mas a falta de bom senso no uso das roupas define muita coisa sim. Tá? Estigmatiza a pessoa e além de estigmatizar, não é um testemunho legal. Agora trazendo para o lado da igreja, para o lado da religião. Caramba! A roupa, é bem verdade, também não pode ter a roupa para ir para a igreja e a roupa para usar no dia a dia. Zoar o plantão no dia a dia, vai para ir na igreja, botar roupa de crente, é hipocrisia. Tá? Quem é convertido, muda o seu guarda-roupa de uma vez por todas. Tá? Seja para ir para a igreja, seja para qualquer outra coisa. É bom senso, estou falando de bom senso. Não estou falando nem de religião, bom senso. Tá? Bom senso, simples assim. São duas palavras, bom senso. Né? Simples. Vamos lá. Fala de reformular roupa. E a linguagem? E a linguagem? Eu sou de uma época que a gente identificava um crente pela linguagem. Pela forma de falar, a gente já identificava. Uma pessoa era crente. Eu já fui identificado várias vezes assim, em ambiente de trabalho. Até mesmo na Caixa Econômica, meu último emprego. Vários que você é cristão, né? Nada demais, não ficava lá, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas é maneira de falar, não sei. Maneira de falar, talvez o brilho do Espírito Santo, não sei. Mas qual foi a última vez que alguém identificou você como cristão somente olhando para você ou ouvindo você falar alguma coisa? Sem ser coisa de religião, sem ser coisa de pregação da palavra de Deus. Então, os crentes muitas vezes eram identificados assim. E hoje em dia? Você vê pastor, tem vídeo aí, pastor falando palavrão. Tem aí na internet aí. Vai ser um dos assuntos do Submundo Gospel, nós vamos falar dessas coisas.
Vamos falar de muitas dessas coisas aí. Entendeu? Como estão as igrejas hoje em dia? Olha, eu me converti em 1983. Antes de eu falar, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Você vai me ajudar muito fazendo isso, tá? Não esquece, curte, comenta e compartilha. Divulga esse vídeo. Mas vamos lá. Então, em 1983, eu peguei toda uma transição dentro da igreja evangélica. Os louvores eram totalmente diferentes. O ministério louvor era totalmente diferente. Tinha muita igreja que nem podia ter guitarra, que era associada ao rock, que era coisa do diabo. Tinha muita igreja que não podia ter bateria pelo mesmo motivo. E quando tinha guitarra, guitarrista não tinha acesso a ficar botando a pedaleira para fazer os efeitos aí, que por sinal são muito maneiros, eu gosto muito. Particularmente quando eu tocava guitarra em Ministério Louvor, há muitos anos atrás, eu gostava do efeito do coros, né? Que era muito comum nos anos 80. Os guitarristas dos anos 80 usavam muito ele. Dedilhado, ficava muito bonito. E o wah-wah também, que já é mais anos 70. Naquelas músicas da Disco Music era muito comum ter esse efeito wah-wah. O nome já diz, é o efeito que a guitarra fica wah-wah-wah, tal, é o nome do efeito. Mas, comecinho dos anos 80, isso era inadmissível. Isso quando a igreja era moderna e deixava ter guitarra. Então, os louvores eram outros. Cantava-se muito cantor cristão, Igreja Batista, harpa cristã, Assembleia de Deus, alguns louvores isolados aqui. Então houve uma transformação dentro da música cristã, dentro da música evangélica. Criou-se o segmento gospel, né? Tem diferença entre louvor e música gospel. Música gospel, atualmente até quem não é crente canta. É quem é afastado da igreja canta, vai lá, grava. Isso aí lá nos Estados Unidos acontece. Elvis Presley, criado na igreja, se afastou. Ele gravou um disco com músicas gospel. A Whitney Houston, no filme Guarda-Costa, ela canta um hino do cantor cristão, se não me falha a memória. Logo no começo do filme, quando o ator que foi o guarda-costa dela foi contratado para comandar a equipe de segurança dela, estava lá conhecendo a casa, a rotina da casa, ela estava cantando um louvor do cantor cristão, se eu não estou enganado. Como eu não conheço muito a harpa cristã, eu acredito que ele tenha na harpa também. Só você ver o filme aí que você vai reconhecer. E então é comum. Era comum também cantores gospel lá cantarem secular, como por exemplo o Peter Cetera, que era o vocalista do Chicago, gravou um dueto com a Amy Grant, que é uma cantora gospel. A música é conhecida, Next Time I Fall in Love. Ela inclusive também regravou It's Too Late, da Carole King. Tem aí, é só pesquisar. O mesmo Peter Cetera fez um dueto com a Crystal Bernard. A música chama-se I Wanna Take Forever Tonight. A Crystal Bernard é uma cantora gospel, filha de um pastor que é conhecido nos Estados Unidos. Ela tem uma característica que é bem interessante. Para quem vai lembrar da Pamela, que canta Caminho da Perfeição, Contar as Estrelas, Você Me Conquistou, aquelas músicas românticas lá da MK. Pois é, a voz da Crystal Bernard lembra muito a da Pamela e vice-versa. Só você pesquisar aí a música que você vai ouvir. Uma característica bem marcante. Enfim, então eles fazem lá essa transição. Música gospel é meio que um gênero hoje. E louvor é uma outra coisa, está num patamar bem mais acima, mas eu não vou pregar sobre isso aqui não. Então houve uma transformação, não somente na liturgia do culto em termos de louvor, mas em muita coisa dentro da igreja. Então, são quase 41 anos que eu estou nessa caminhada cristã. Muita coisa mudou, algumas para melhor, outras para pior. Mas uma coisa que mudou para pior foi a seguinte: o povo cristão, o povo evangélico, era muito conhecido por ser um povo ávido por leitura. Era um povo que era conhecido como os bíblios. Era um povo que andava com a Bíblia na mão. Era um povo que era reconhecido por isso. Era um povo que comprava livro. As livrarias evangélicas vendiam livro pra caramba. Tinham até os colportores, né? Aqueles irmãos pegavam livro na livraria, vendiam dentro das igrejas e tal.
Hoje o povo não quer saber de ler. E eu estou aqui chamando a atenção sua para que você aprenda a ler não somente os meus livros, mas livros. Tem muito livro bom aí, gente. E eu já fiz vídeos nas minhas redes sociais falando de vídeos de outras pessoas. É claro que eu anuncio os meus porque eu sou escritor, eu quero que você compre os meus. E por sinal, o link de venda dos meus livros está aí nos comentários. É claro que eu quero que você compre os meus. Óbvio, não sou nenhum hipócrita. Mas eu também já fiz vídeos falando sobre livros de outras pessoas. Eu já fiz vídeos falando sobre isso. Então, o meu interesse é despertar o nosso povo a ler. A leitura abre a mente, ela vai fazer com que você não caia mais nessas fake news. Você não caia mais em heresias, em falsas profecias, em blasfêmias, em coisas totalmente erradas que são ensinadas nas igrejas hoje. Então essa é uma coisa ruim que está acontecendo. Um inchaço dentro das igrejas. Tem igreja que está liberando geral, pode tudo. E em total contraponto aquelas outras igrejas que não pode nada. Existe um equilíbrio. Existem coisas que são inegociáveis. E a própria Bíblia já nos mostra o que é inegociável dentro da vida cristã. Tá? E tem muita coisa que é simplesmente costume. E isso aí o Espírito Santo dá o dom do discernimento e a gente sabe separar uma coisa da outra. O que é costume e o que verdadeiramente é inegociável. Tá? Bem, falei dessas coisas todas aí que são fundamentais e imprescindíveis para que nós venhamos a alcançar essa santificação e nos tornarmos santos como Deus é santo. Tem a ver com isso aí. É a oração, é a palavra de Deus, é o jejum, é a consagração da vida da gente, é começar a separar realmente o que a gente vê, o que a gente ouve. E uma última coisa aqui, falei do linguajar, né? Caramba, você vê hoje uns crentes falando, você nem sabe se é crente mesmo. Pastor falando palavrão, tem uns vídeos aí. E uma última coisa, você conhece um ditado que certamente dentro da sua casa você já ouviu seu pai e sua mãe falar sobre companhias. Diga-me com quem anda, eu te direi quem é. Você já ouviu isso? Seu pai e sua mãe já falaram isso para você. Você como pai, como mãe, você já falou para os seus filhos. Eu como filho já ouvi e como pai já falei. Com quem você anda? Isso aí também faz parte do avivamento, inclusive. Com quem você anda? Quais são as suas companhias? Estou deixando aí nos comentários uma lista de textos sobre isso. Más conversações, más companhias. Estou deixando aí para você meditar. A própria palavra já vai te ensinar. Com quem você anda? Quais são as suas amizades? Faça a mesma pergunta que você fez com relação ao que você vê, ao que você ouve. Jesus pode andar com essa galera que você anda? Jesus pode frequentar os lugares que você frequenta? Lembra daquele louvor que as crianças cantavam? Cuidado, olhinho com que vê. Cuidado, olhinho com que vê. Também tem cuidado, mãozinha com que pega. Também tem cuidado, pezinho onde pisa. Também tem cuidado, boquinha com que fala. Lembra desse louvor? Louvor de criança. E ele fecha, cuidado, olho, boca, mão e pé. Tem a ver com santificação. Você está olhando o quê? Você está falando o quê? Você está pegando o quê? Você está indo para onde? Está andando com quem? Jesus pode olhar o que você olha, Jesus pode ver o que você vê, Jesus pode pegar o que você pega, Jesus pode frequentar os lugares que você frequenta. A resposta que você der para essa pergunta, ela vai servir para você traçar um parâmetro com relação à sua vida espiritual, com relação à sua busca pela santificação. Você é inteligente o suficiente para saber. Então, aqui eu fecho a mensagem, só até aqui foi o que o Senhor ministrou no meu coração.
E o tema é Escolha Ser Santo. Deus abençoe a sua palavra. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, tá? Faça com que ele chegue a mais pessoas. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Você teve paciência, você me ouviu. Eu espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.